Bem-vindos ao canal A Verdade pela Portuguesa, com Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. Acredito perfeitamente que estejam muitos de vós preocupados ou atentos perante aquilo que eu vou falar sobre o irmão Hermínio, o cooperador de água rasa. Mas desde já vos quero dizer que com certeza o irmão Hermínio não deve estar nem um pouco preocupado com aquilo que eu vou falar ou deixar de falar, porque com certeza nem ele vai assistir a este vídeo. E este vídeo é dedicado a todos aqueles que respeitam, amam e sabem perfeitamente quem é o irmão Hermínio, o cooperador de água rasa. Posto isto, eu vou começar já com as minhas perguntas. Vocês já sabem como é que eu funciono. Eu coloco muita pergunta, eu tenho muita dúvida, eu gosto que me esclareçam e, portanto, eu vou começar por colocar as perguntas e para também vós mesmos que estáis a assistir a este vídeo possam dizer assim: espera aí, realmente aquela portuguesa, aquela sujeita, aquele diabito, até tem razão naquilo que ela está a dizer. Espera aí, calma aí. Vamos aqui raciocinar. Porque há uma coisa, Deus nos adquiriu, portanto, nos formou com neurónios para nós pensarmos, sabermos o que é certo e o que é errado, o lado direito e o lado esquerdo, o que é preto e o que é branco. Foi ou não foi? Então pronto, eu não quero aqui influenciar ninguém no vosso raciocínio. Simplesmente, eu vou colocar aqui as questões e vós mesmos ireis depreender realmente. Porque, por razão. Olha, aquela portuguesa até tem alguma coisa de neurónios. Pois é. Pronto. Então vamos passar aqui à primeira pergunta para não perdermos tempo. Todos nós sabemos que foi feita uma reunião após uma interpelação por parte do cooperador de jovens e menores, o irmão David, de uma outra igreja, perante a abordagem que o Zezinho blá 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 teve para com esse irmão Davi, cooperador de jovens e menores. E essa interpelação foi puramente por inveja, por não ter já também ministério. Convenhamos que isto é uma realidade. Porque infelizmente acontece. Só que este irmão Davi, um irmão humilde, pacato, sossegado, que gosta de estar no seu lugar, de servir a Deus, de seguir as regras que lhe são estabelecidas, ele se viu confrontado com esta afronta que este Zezinho, blá blá blá, sem este Zezinho de água rasa, blá blá blá, teve para com este cooperador de jovens e menores. E este cooperador de jovens e menores, para reagir, é porque a interpelação não foi assim tão agradável. E como aqui em Portugal nós dizemos, quem não se sente não é filho de boa gente. E o irmão Davi reagiu e lhe chamou pecador. Porque ele sabia perfeitamente aquilo que o Zezinho lhe tinha contado. Quer dizer que então o Zezinho quis se tornar um macho latino, depois de batizado, e eu fiz truca-truca com a minha namorada, mas depois eu fui reconsiderar com um ancião. Pois. Só que, entretanto, o irmão Zezinho, ele foi conversar com alguém que, para ele, era a única pessoa idónea ao seu redor. Do ministério que ele estava a exercer como cooperador de jovens e menores, era a única pessoa idónea. E que era imparcial. E que sabia que o iria escutar. E que até o iria aconselhar. Pois bem, quem foi essa pessoa?
nada mais, nada menos que o irmão Hermínio, o cooperador de Água Rasa. Exatamente. Foi a única pessoa que ele encontrou como idónea e imparcial. E aqui eu posso questionar, porque é que ele não foi ter com o cooperador de adultos do local da igreja onde ele atendia, o irmão Paulinho? Sim. Porque é que não foi? Ele lá sabe. Mas a realidade que é mais estranha é que naquela reunião onde foi para defender o Zezinho blá blá blá, o vendedor de conversa, quem estava nessa reunião era o Cláudio Codonho, como eu já referi, o Salvador Bueno, e, espantem, o cooperador desse mesmo cooperador de jovens e menores, o Paulinho, o irmão Paulinho. E agora eu questiono, por que razão é que não estava o irmão Hermínio? Será que, agora sou eu a questionar, sou eu, Laurinda Queiroz, a questionar, será que o ancião Cláudio Codonho sabia qual era a calúnia? Que uma suposta calúnia, ou suposta verdade caluniosa. Olha, aqui está uma suposta verdade caluniosa. Louvado seja o Senhor, que às vezes o Senhor vem assim e derrama assim uma luz. Pois é. Será que o ancião Cláudio Codonho sabia dessa calúnia, ou suposta calúnia? E disse, não, espera que o meu irmão sabe e não convém nós temos aqui o meu irmão. Estou eu a dizer, não foi ninguém que me falou, sou eu a supor. Fica aqui esclarecido, ponto assente. E assim teria o caminho mais facilitado para que tudo ficasse na paz dos anjos, daqueles anjos que depois recentemente visitaram o Zezinho blá blá blá. Pois é. Porque normalmente quer sempre saber qual é a calúnia que é levada à reunião. Mas neste caso ninguém quis saber, não é? Ancião Salvador Bueno, não é? O senhor mesmo próprio disse que não teve conhecimento qual era a calúnia que foi falada nessa reunião. Atenção que eu tenho as mensagens, senhor Ancião Salvador Bueno. Não vamos brincar, pois não. Eu tenho aqui as mensagens do senhor dizer que não teve conhecimento qual era a calúnia. O que é muito estranho, senhor Salvador Bueno. Pois é. E não me venham pedir para eu expor, porque eu não vou expor. Não. Eu só irei expor nas entidades competentes da Justiça. Já que me querem mover um processo, estejam à vontade, que depois eu lá colocarei as provas e depois ireis ver aquilo que eu tenho em meu poder. E agora, na minha opinião, o único homem idóneo e imparcial, na minha opinião, é o irmão Hermínio. E acredito piamente, sem qualquer dúvida, que até mesmo Deus tem a mesma opinião e o mesmo pensamento que eu. Que o único ser imparcial e idóneo na congregação de Água Rasa era o irmão Hermínio. Porque o ancião de Água Rasa não é o Zezinho blá blá blá. Não é. Ele era cooperador de Parque Sevilha. Mas isso é na terra. Na terra o homem determina quem é ancião, cooperador de jovens e menores, diácono, isso tudo. Mas no céu, calma aí que ninguém influencia Deus. Deus é justo, disso eu tenho a certeza. Deus é único e Ele não iria ser injusto perante uma injustiça que foi aplicada mesmo na congregação da Água Rasa. Porque jamais Deus e os anjos iriam colocar alguém para ancião, quando nem sequer capacidade tem
para cuidar das casas de banho, como vocês dizem aí no Brasil, nos banheiros, nos WCs. Não. E não nos esqueçamos que até mesmo na água rasa há um critério rigoroso para as pessoas que vão cuidar dos banheiros, isto é, das casas de banho. O problema é que na congregação há hierarquias. Há o ancião, que é o topo. Pois, quer dizer, o topo não. Há o presidente dos anciãos, há o ancião, há o cooperador e por ali fora. E quem cuida das casas de banho fica por último. Ao falar disto, eu não estou a humilhar os irmãos e as irmãs que cuidam das casas de banho. Quero aqui relembrar que eu fiz parte da limpeza, do grupo de limpeza da Congregação Cristã em Portugal. Quer queiram, quer não, eu tinha um amor. Eu posso vos dizer sinceramente que eu tinha um orgulho. Eu tinha um orgulho por cuidar das casas de banho, da congregação do Bom Jardim, à quinta-feira à tarde, e não só, até mesmo nos jovens e menores, mesmo quando havia os cultos, de ter tudo limpo, para que quando fossem utilizar, não reclamassem, não dissessem, olha que imundo. Eu fiz parte do grupo da limpeza e eu, Laurinda Queiroz, cuidava das casas de banho, dos banheiros, limpava, de ter o papel higiênico, de ter o gel para as mãos para lavarem, se estava tudo limpo, porque nós sabemos como é que funciona. Às vezes há aqueles contratempos em que as coisas ficam imundas e para prestar uma limpeza, não só para a Irmandade, mas para quem visitava, dizer assim, olha que impecável, olha que cuidado eu tinha. Eu me propus a fazer isso à quinta-feira, mesmo após as limpezas que nós fazíamos, que estavam estabelecidas. Eu me dediquei a isso. Portanto, eu não estou a diminuir alguém, meus queridos irmãos e irmãs que cuidam das casas de banho, dos banheiros. Eu sei, e posso-vos dizer, que era um privilégio, uma honra, ter esse cuidado, porque era uma forma de servir a Deus. Portanto, fica aqui o esclarecimento. Mas este Zezinho, blá blá blá, nem para isso ele servia. Não servia, não. Não é para qualquer um. Tratar das casas de banho, tratar dos banheiros, não é para qualquer um. Não é. E o senhor, Zezinho, o senhor não tinha essa capacidade. Isso eu lhe posso garantir. Por experiência própria, por conhecimento próprio, eu lhe posso dizer que nem isso o senhor era digno de fazer. Digno. Nem Deus lhe confiava essa missão de cuidar das casas de banho, dos banheiros, da congregação. Agora é assim, perante o conhecimento que eu tenho, que os anciães, Ancião Salvador Bueno e Cláudio Codonho, o cuidado que tinham de escolher das pessoas que iam cuidar das casas de banho, eu admiro-me que tenham escolhido este sujeito, esta personagem para ancião. Sinceramente, eu fico até estupefacta. A sério. Mas, calma aí, não, atenção, agora estava aqui, não foram o ancião Salvador Bueno nem o Cláudio Codonho que o escolheu para ancião. Não foi. Não foi. O que ainda torna mais estranho. Agora há uma coisa que eu vou dizer para a Irmandade de Água Rasa.
o vosso ancião é o irmão Hermínio. O vosso ancião é o irmão Hermínio. Isso não há dúvida nenhuma. Não há. Porque até mesmo quando foi levantado e foi ordenado este Zezinho, blá blá blá, para ancião, eu sei que houve irmandade que não concordou. E que até mesmo, passado que 2 ou 3 semanas, havia a Santa Ceia e houve irmandade que reiterou e disse que se ele atendesse a Santa Ceia que não iriam estar lá presentes, que se ele lá estivesse para atender a Santa Ceia que não iam estar. E esse ancião Zezinho, o Zezinho, blá blá blá, ele não atendeu a Santa Ceia. O ministério atendeu ao pedido da Irmandade. Mas vamos retroceder quando foi a ordenação deste Zezinho, blá blá blá, deste vendedor de conversa, quando ele foi levantado para ancião. Eu quero que vocês se coloquem no lugar do cooperador. Cooperador irmão Hermínio. Eu quero que vocês se coloquem no lugar do irmão Hermínio. Já pensaram estar no lugar do irmão Hermínio? Pois, esse é um lugar difícil. O irmão Hermínio, perante aquilo que eu sei, perante aquilo que me falaram, ele deve ter sido o dia mais difícil da vida dele. E vão-me dizer assim, porquê, Laurinda? Por várias razões. A principal, em que ele deve ter dito, Senhor, eu sei o que é que aquele homem fez. Eu sei o que é que aquele teu filho desabafou comigo. Eu vou ser conivente. Eu vou ser omisso. Vou ser um pecador omisso. Com certeza ele falou isso. Senhor, como é que eu estou perante ti? Tu deves estar envergonhado por eu não ter feito nada. Mas eu não sabia, Senhor. Eu dei a conhecer a fulano, se calhar ao irmão, digo eu. Ele deve ter dito, mano, olha, ele fez isto, ele não pode ser ancião. Desculpa, ele não pode ter ministério. E o irmão dizer assim, cala-te. Não, cala-te. Olha, diz ao teu menino que confia em ti para ficar calado. Digo eu, sou eu que estou aqui a supor. Mas este irmão Hermínio deve ter dito assim, mas senhor, como é que vai ficar a tua obra? Como é que vai ficar o teu nome na obra? Tu tens olhado para mim, tu sabes que eu te sirvo. Aos anos que eu já te sirvo, sou sincero, sou fraco, faltante, erro, é verdade. Mas eu amo-te, Senhor. Senhor, tu até podias ter colocado alguém melhor do que eu, mas alguém como ele, que está fora das regras que foram implantadas? Senhor, o que é que eu fiz de errado? No que é que eu transgredi? No que é que eu falhei? Diz-me, Senhor. São tantos anos de cooperador de jovens e menores. São tantos anos de cooperador de adultos. Onde é que eu errei, meu Deus? Diz-me, esclarece-me. Esclarece-me. Mas isto vai ser uma vergonha. Mais cedo ou mais tarde,
isto vai subir no telhado. Não terá sido isto que este irmão Hermínio falou com Deus? Que não terá ficado constrangido perante o que iria acontecer na obra? Já pensaram? E agora imaginem, ele estar no banco e os senhores do Ministério, da cúpula, Salvador Bueno, Cláudio Godonho, a fazer a sua propaganda eleitoral, a sua propaganda política, em que chama o Ministério ao púlpito e depois ainda tem a descaradeza, a insensibilidade de dizer assim: cooperador daqui da Água Rasa, irmão Hermínio, venha representar o Ministério dos Cooperadores. Vocês estão a imaginar alguém que é idóneo, irreverente e que ama servir a Deus com todas as forças da sua alma, com todas as suas fraquezas que lhe são imputadas, mas não chega nem aos calcanhares disto que está aqui a ser falado. E depois usarem uma imagem de propaganda eleitoral, de política. É autêntica política. Isto é autêntica política. Irmão Hermínio, venha aqui para representar os cooperadores a nível nacional. Que humilhação! Quer dizer, um irmão que tem tantos anos de ministério, que tem dado credibilidade, tem sido idóneo, tem sido temente a Deus, respeitador, tem sido amoroso com a Irmandade, pode ser muito doutrinário, mas não interessa. É um homem que está ali e ainda por cima o chamam para vir prestar vassalagem a este Zezinho de meia tigela, que nem sequer serve para tapete de ninguém. Porque se ainda ele fosse humilde e reconhecesse: eu errei, peço desculpa. Olha, irmã Laurinda, ainda bem que trouxe a verdade, colocou a verdade no telhado, porque olha, eu já não aguentava. Não, ainda é prepotente, arrogante, ameaça com justiça, com a polícia, seja nacional, internacional. Que faça o que quiser, quero lá saber. Olhe para a minha cara de preocupada. A mim o que me preocupa são estes homens que estão anos e anos a servir a Deus e que são injustiçados e que muito do povo se esquece destes homens, mas há outros que não. Há outros que saíram de Água Rasa porque não quiseram compactuar com isto e fizeram muito bem por não compactuar, mas que foram para outras igrejas onde se sentiram bem. Estejam aonde se sintam bem. Se sentem bem dentro da congregação, se é aí que vos faz feliz, estejam aonde vos faz feliz. Há aqueles que estão em Água Rasa, mas que não concordam, mas que não conseguem sair. Então eu vos digo, não participem das coletas. Não participem das coletas. Porque estes homens só pensam em interesses materiais. Porque a verdade é uma. Tanto Cláudio Godonho como Salvador Bueno querem tapar o sol com a peneira como que tudo está bem. Não se incomodam com o que vai na alma, com a tristeza que vai na alma, daqueles homens que realmente servem a Deus e que dizem, eu não tenho voz de autoridade, eu não consigo fazer nada. O que é que eu vou fazer? Vou abandonar o meu povo, o povo que eu amo. E eu me dispus a servir a Deus na congregação. Eu me dispus. É, irmão Hermínio,
É isso. O irmão se dispôs a servir a Deus na congregação. Que Deus o abençoe e o ajude. E ama essa irmandade. Houve aquela irmandade que saiu porque não concorda, porque ficou magoada com a injustiça que lhe foi feita, irmão Hermínio. Mas há aqueles que ainda estão ali perseverantes. E o irmão está aí, perseverante, a servir a Deus, a amar e a dizer: eu estou a aguardar que Deus faça alguma coisa. Quem sabe? Deus colocou no telhado a verdade, a injustiça que lhe foi feita, irmão Hermínio. Sabe? Porque sabe, irmão Hermínio, após ter colocado aquele pequeno vídeo em que eu iria falar do irmão, o irmão não imagina as mensagens que chegaram até mim, seja de Portugal como do resto da Europa, até mesmo do Brasil, que me disseram: irmã Laurinda, o irmão Hermínio é um homem de Deus, irmã Laurinda, o irmão Hermínio é um inocente. Eu tranquilizei estas almas e disse: calma, fiquem em paz, confiem naquilo que eu vou fazer. Irmão Hermínio, eu sei que o irmão é um homem de Deus. O irmão é que é o ancião de Água Rasa, e esta irmandade que eu respeito como tal. Não é este Zezinho de blá blá blá, porque foi imposto por homens da terra, que é o ancião de Água Rasa. O irmão é o ancião de Água Rasa, imposto por Deus. Entende, irmão? E imposto pelo amor que a Irmandade tem por si, por muitos do ministério que têm por si, irmão Hermínio. Nem o irmão imagina. Sabe, irmão Hermínio, é contra estas injustiças que eu luto. É contra estas injustiças. Eu não luto para retirar ninguém da igreja. Quem quiser continua na igreja. Mas é contra estas injustiças. Me perdoem por este momento emotivo, mas eu sei o que é sofrer na pele as injustiças e aí mesmo que me ataquem. Perante o que estes homens e mulheres sofrem das injustiças que são elaboradas destas cúpulas, os vossos comentários são muito insignificantes, acreditem. Eu poderia falar mal do irmão Hermínio, mas não é isso que eu vou falar, não. Eu só falei de que ele sabia disto, porque lhe foi comunicado, mas a responsabilidade não está nele. Está nos responsáveis máximos dos anciães, Cláudio Codonho, com certeza, e dos restantes. Portanto, irmão Hermínio, da minha parte tenho o máximo respeito e que Deus o abençoe e continue nessa missão. E há uma coisa, tudo isto é um plano de Deus, um desígnio de Deus, porque Deus tem a sua forma de fazer todas as coisas. Deus tem a forma de colocar tudo no telhado, que nós às vezes desconhecemos. E até mesmo este Zezinho, blá blá blá, pode não gostar, pode recorrer à polícia, aos meios judiciais, seja o que for, que recorra. Eu cá estarei para responder, sem qualquer problema. Sem qualquer problema. Mas a verdade é uma, é que foi mostrada a verdade e colocada no telhado. Isso foi. Isso foi permissão de Deus. E eu vou falar mais uma coisa para vocês, mesmo aqui que estão a assistir. Vocês até podem querer encobrir a Irmandade, mas há uma coisa que isto já está nos telhados e que foi a tal permissão de Deus. Até mesmo a sua esposa, José Luís, já tem conhecimento. Os seus amigos já têm conhecimento. A Irmandade já tem conhecimento. Todo o ministério a nível mundial já tem conhecimento. E isso não pode impedir. Não pode. Mesmo que vá à justiça. Vá. É um direito seu.
É um direito seu. Vá. Porque há uma coisa, eu não vou compactuar com o pecado de omissão, conforme o Salvador Bueno falou, escreveu. O Salvador Bueno, o ancião, escreveu acerca do pecado de omissão. Eu não vou ser omissa. Quando eu tive conhecimento, eu falei. Então eu não vou ter qualquer penalização perante Deus daquilo que eu falei. Agora a questão é para si, Sr. Ancião Luís Carlos Euclides. Eu sei que deve ter escutado os meus vídeos, que deve estar a ter conhecimento de tudo aquilo que eu tenho vindo a falar. A verdade é que o seu protegido, o Toscano ou o Zezinho, blá blá blá, foi protegido por si, nos 2 cultos, em que foi uma barbaridade. Nunca algo visto na história da congregação, um ancião se justificar da forma como ele se justificou. E acredite, eu com 47 anos da congregação cristã em Portugal, eu nunca vi tal situação. Nunca. E também nunca tive conhecimento que isso tivesse acontecido aí no Brasil. Agora eu quero questionar a si, Sr. Ancião Luís Carlos Euclides. O senhor é um teólogo, pronto, é um teólogo medíocre, na minha opinião. Sabe que isto é como aos professores. Há os professores que são dotados de um dom mesmo de ensinar, e há aqueles professores que são medíocres, que só fazem a sua função, aprendem e depois, desculpem a expressão, vomitam aquilo que aprenderam. E é o seu caso, Sr. Ancião Luís Carlos Euclides. O senhor vomita aquilo que aprendeu. Aquilo que o senhor expele da sua boca é vazio, é oco. Sabe? Eu tenho escutado pessoas com conhecimento, mais conhecimento que o senhor, isso sem dúvida alguma, porque eu procuro sempre aprender com pessoas que sejam mais sábias e tenham mais inteligência do que eu para eu poder aprender com elas. Com o senhor, vai-me desculpar, eu jamais poderia aprender alguma coisa, porque o senhor realmente é daqueles professores que, por muito conhecimento que tenha, por muito que estude, vomita aquilo que aprende. Não tem essência, é vazio, é oco. Estão-me a compreender? Todos nós já tivemos ou já lidamos com pessoas desse género. Pessoas que são ocas, vazias e que só vomitam aquilo que adquiriram de conhecimento. Falta a essência. A essência é o que falta, o que está a faltar na congregação, nos homens de Deus, é a essência, a base, aquilo que nós fomos habituados a adquirir, a ouvir, a sentir, a essência. Infelizmente, o que nos falta é homens que sobem ao púlpito, e mais uma vez eu peço desculpa, em que vomitam o conhecimento que eles têm e que ele é oco, nada têm. O seu caso, ancião Luís Carlos Euclides, sabe, e eu recebi aqui uma mensagem muito pertinente, e desde já vou-lhe aqui perguntar o seguinte: todos nós temos conhecimento que na vida, quando um juiz tem que julgar uma causa e que está envolvido um dos seus amigos, esse juiz jamais pode julgar essa causa. Eu não estou errada, pois não? Porque se esse juiz, que é amigo desse acusado, desse réu, vai ser ele próprio condenado por beneficiar, ser
participativo na condenação. Espero estar-me a fazer compreender, que é o seu caso, Sr. Luís Carlos Euclides. Neste caso do José Luís Toscano, o senhor está a ser um juiz que está a ser conivente e não ser imparcial. É isso que eu quero dizer, não está a ser imparcial. Porque a mensagem que eu recebi foi a seguinte: houve uma reunião no Brás, o irmão Salvador levou ao conhecimento dos demais o assunto do irmão Zezinho do Anjo, para conhecimento e apuração. Mas o irmão Luís Euclides tomou as dores, fez a defesa, disse que o Zezinho está sendo caluniado injustamente, que não há testemunhas e que a ex-namorada já atestou que não houve o facto imputado. Muito embora o irmão Salvador Bueno esteja presidindo, isto eu vou repetir, muito embora o irmão Salvador Bueno esteja presidindo, quem vai cuidar desse assunto será o Euclides. Aos amigos tudo, aos inimigos o rigor da lei. Os irmãos de Água Rasa de facto levaram o assunto adiante e o irmão Euclides pôs panos quentes, isto é, quis apaziguar. Os irmãos de Água Rasa então deixaram o assunto com o pai da criança. Inclusive o irmão Euclides critica o conhecimento bíblico, mas ele mesmo fez teologia e tem até um livro escrito. Só ele pode ter o conhecimento. Hipocrisia é o nome que se dá a este senhor. Então digam-me de vossas... Atenção que eu tenho isto comigo. Eu tenho esta prova comigo. Então digam-me, como é que um amigo pode defender outro amigo ou ser ele que vai julgar a causa de alguém que ele próprio, Luís Carlos Euclides, colocou como ancião em Água Rasa, recomendou, através do ancião Cláudio Marsola. Como é que é possível este homem estar a julgar uma causa de um amigo, quando nós sabemos que aqui na Terra isso é impossível, não é permitido? Então, esperem aí. Como é que é? Outra coisa é que o irmão Salvador, o ancião, a uma das pessoas referidas sobre este assunto, ele fez um pedido em que eu vos vou ler. E aqui eu quero vos dizer que eu tenho esta mensagem na totalidade na minha posse. Por isso, estejam à vontade com os processos judiciais. Têm o direito a isso. Por favor, façam-no à vontade. Mas aqui o ancião Salvador Bueno enviou uma mensagem a alguém que abordou sobre este assunto em que ele fez este pedido. E eu vou ler aqui. Eu não vou expor. Não. Eu só vou expor nos locais devidos. Em que diz assim: peço-lhe a sua cooperação. Nos ajude a limpar a obra de Deus. Isto foi escrito pelo próprio irmão Salvador Bueno. Salvador Bueno, o ancião, um dos presidentes, Salvador Bueno. É isto que está aqui escrito. Eu tenho na minha posse. Eu não estou a brincar. Querem brincar comigo? Estejam à vontade, brinquem. Podem-me escrever os comentários que quiserem, mas eu tenho isto na minha posse. Do irmão Salvador Bueno, o ancião,
um dos presidentes que pediu a uma das pessoas que referiu este caso, que disse: peço-lhe a sua cooperação, nos ajuda a limpar a obra de Deus. É, irmão Salvador? Então, quer dizer que isto vai ficar assim, entregue ao Luís Carlos Euclides, ao senhor que protege este menino Zezé, blá blá. Pronto, ok. E já agora eu quero perguntar aos anciãos mais antigos do Brasil, do Paraná, do Pará, do Rio Grande do Norte, da Amazónia, da Bahia, de outras localidades. Digam-me uma coisa. Vocês vão uma vez por mês às reuniões do Brás. E só porque vos sentis abraçados, ali assim, muito... irmão... E depois vos fazem a cabeça. Vos dizem 1001 coisas para vós relevarem e dizerem assim: pois é. Depois dizem: aquela mulher, ela é diabólica, ela é utilizada pelo diabo, porque é isso que vos instiga, é isso que vos dizem a meu respeito, e se calhar a respeito de mais alguém, mas eu vou falar por mim, é isso que vos dizem a meu respeito. Aquela mulher é tomada pelo diabo, não acrediteis naquilo que ela diz. Não? Então eu vos digo que a partir deste momento, Deus irá exigir a responsabilidade sobre vós. Não é pelos senhores da cúpula, mas é sobre vós, anciãos mais velhos dos que estão na cúpula do Brás. Pela vossa irresponsabilidade que estáis a ter perante todas estas situações que está a acontecer na congregação cristã, que estáis a relevar, que estáis a ir envolvidos na cantiga, na conversa que estes homens malignos está-vos a impor. Então é assim, é isso? Então ficará na vossa responsabilidade. Eu lavo as minhas mãos. Eu simplesmente não estou a cometer o pecado de omissão conforme o ancião Salvador Bueno referiu. Então ficará ao vosso critério. Porque acreditem, venham até aqui, venham cá, venham fazer os processos, falem nos comentários para me processarem. Eu estou de consciência tranquila perante Deus e perante os homens. Eu não cometi pecado de omissão. E vós? E vós? E vós? Há homens, há mulheres inocentes a pagar um preço muito caro por amarem e servirem a Deus através da congregação. Há aqueles que fizeram um propósito, um pacto de servir a Deus na congregação. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude, porque não é para qualquer um. Eu estou a fazer a minha parte. Agora, vós que estáis aí nesse local, aí, a escutar aquilo que eu vos digo, façam a vossa parte. A minha intenção não é vos retirar da congregação, é despertar as vossas mentes, as vossas consciências, despertar para que pensem por vós mesmos, porque eu sempre pensei por mim mesma. Nunca me deixei influenciar por homens sanguinários, corruptos. Porque é o que está a acontecer na congregação. Homens corruptos em todos os sentidos. Espiritual, material, fisicamente. Fica aqui. E agora, venham com processos. Venham à vontade. Venham. Porque eu não quero denegrir a congregação cristã no Brasil e a nível mundial. Apenas vos quero consciencializar para a verdade. Despertar-vos. Incentivar-vos para que digam não, basta ao diabo que se instalou na congregação cristã a nível mundial. Da minha parte, eu estou a fazer a minha função e a farei até quando Deus quiser. E acreditem, estarei aqui para enfrentar
os processos que este senhor, José Luís Toscano, Luís Carlos Euclides e outros mais que me queiram fazer, eu cá estarei para os enfrentar. Porque é verdade acima de tudo. Doia a quem doer. Amem quem defende a verdade. Amem este irmão Hermínio, que merecia ter o lugar que lhe retiraram, só porque comprou com coisas materiais. A verdade é essa, doia quem doer. E há uma coisa, não blasfemem contra o Espírito de Deus, porque Deus está a colocar a verdade sobre os telhados. Mas se quiserem, blasfemem contra mim, mas não contra o Espírito de Deus. Deixo-vos por aqui. Meditem em tudo isto que eu vos falei. Amem quem verdadeiramente serve a Deus e que está a sofrer pela obra de Deus, como é o caso do irmão Hermínio. Esse sim. E que neste momento eu creio que ele está a sofrer por tudo isto. Irmão Hermínio, me perdoe, mas tinha que ser, irmão. Tinha que ser. Porque Deus ama a verdade. Deus ama a verdade e a justiça. E ai daquele que se interpela entre a verdade e a justiça. Deus o destruirá com o seu punho cerrado. Obrigado por ter assistido a mais um vídeo do canal A Verdade pela Portuguesa com Laurinda Queiroz. Deixe o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais verdades.